Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a nossa live das quartas-feiras. É muito importante que você esteja aqui conosco para que você possa estar acompanhando esse passo a passo aí do mundo das perícias judiciais. E hoje eu abordei um tema extremamente recorrente entre os meus seguidores, que são, igual tá no meu papelzinho, as perícias da justiça gratuita. Então, há muitos alunos que falam: Isabelle, eu não vou aceitar, é muito barato o valor que paga. Aí outros já falam: não, eu vou aceitar, porque serve como experiência. E o que eu, com a minha experiência de 8 anos, eu posso estar falando para vocês? Antes de eu começar esse vídeo, não esquece, já dá o like e compartilha, porque tem tanta gente que ainda nem tem o conhecimento do mundo das perícias e que, se tivesse, ia ter tanta renda extra a ponto de viver de perícias. Então vamos lá, chega de papo furado e vamos começar. É o seguinte, pessoal, antes de eu contar para vocês o que é, se você deve aceitar o encargo, se você não deve, eu preciso que você entenda como funciona o mundo das perícias, como são pagos os honorários, qual é o valor disso, né? Então você precisa saber o que você vai, o que acontece nesse mundo, para que você aí sim fala, não, tomar uma decisão. Então, não aceitem decisões preconceituosas, né? Ou nada. Tem um cachorrinho latindo aqui, mas tudo bem. Então, um café sempre. Então, pessoal, é o seguinte, a justiça gratuita, como que ela funciona? Então, presta atenção e vem comigo. Quando o reclamante, que é aquele funcionário que ele ingressa com a ação trabalhista, ele não tem dinheiro para pagar ou a reclamada, tá? Então, existem situações onde a reclamada também alega situação de pobreza, às vezes faliu, quebrou, enfim. Tem algumas situações nesse sentido também. Então, quando o reclamante ele entra com a ação trabalhista e ele fala que ele não tem condições de arcar com aquele processo, a justiça entende que ele tem direito ao benefício da Constituição, então a justiça defere um benefício gratuito, ou seja, a tal da justiça gratuita. E como é que isso funciona? Então, assim, antigamente, vou falar um pouquinho antes da reforma, tá? Então, quando teve a reforma trabalhista, todos os reclamantes, todos os processos, eles mudaram um pouquinho no sentido das perícias. Então, isso é antes. E aí, como que funcionava? Bom, quem ingressava com a ação, quem perdia, pagava os honorários ditos honorários de sucumbência. Então, quando o autor, que seria o funcionário que entrou com a ação na justiça, ele perdia a ação, era ele que era responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Mas, como ele era beneficiário da justiça gratuita, o Estado dava um benefício para ele e pagava isso para ele no lugar. Então, existe um valor teto, que hoje nas justiças ela se torna, dependendo da região, é R$ 806, porém ele pode ir para o teto máximo. E aí você vai ter que fazer o teu pedido de deferimento dos honorários periciais baseado no teto máximo. Então, considerando R$ 806 o valor de uma perícia gratuita, eu tô falando das perícias de insalubridade e periculosidade na Justiça do Trabalho, tá? É diferente da justiça lá do INSS, da parte previdenciária, outros locais. Então, só vou tratar aqui nesse vídeo das perícias de insalubridade e periculosidade da Justiça do Trabalho, ou das perícias em geral da Justiça do Trabalho. Então, aí ele tem esse benefício. Porém, quando você faz essas perícias, que não é um valor ruim ou um valor baixo, você acaba ganhando a credibilidade do juiz. Por quê? Porque, entenda, o juiz pensa, aquela perita, ela me atendeu
numa hora que eu precisava, numa justiça gratuita. Então eu já vi que o trabalho dela é bom, eu já vi que ela é competente, eu já vi que ela cumpre prazo. Então eu vou nomeá-las para as perícias onde ela pode ganhar honorários maiores. E quando que recebe esses honorários maiores? Há algumas vezes que independe reclamante ou reclamada, tá? O juiz defere o valor que você está pedindo no teu laudo. Então isso vai variar 2.500, 3.000, 3.500, 4.000, isso vai depender da complexidade da tua perícia e com o tempo que você gasta para elaboração de laudo, leitura da inicial do processo, tempo para a resposta aos quesitos complementares e afim. Então, isso é o que vem, que o valor de honorários que você tem que você vai receber. Joia. Então, agora, o que você vai pensar? Pensa assim, quando você recebe uma nomeação da justiça gratuita, é um valor baixo? Tá, não é um valor que eu acho assim, poxa, é um laudo. Mas se você for analisar, pensa bem. Quando você vai fazer uma perícia, você faz perícia de um funcionário, de uma função. E aí você, além de você ganhar muito aprendizado nessa área, você ainda tem a oportunidade de abrir as portas na Justiça do Trabalho. Exatamente isso que você está ouvindo. Como assim? Bom, às vezes a perícia ela funciona através de um cadastro. Então, quando você faz o seu cadastro, o juiz escolhe, dentre os cadastrados, o perito para atuar naquela área. Então, quando ele escolhe, às vezes ele tem os preferidos dele, então que ele nomeia mais vezes, tem outros que não, e que ele nomeia menos, né? Mas pode ser que exista essa oportunidade. Pode não, existe essa oportunidade para os peritos novos, principalmente agora. Por que eu tô falando agora? Por causa das férias forenses. Então, o recesso do fórum, ele se dá do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro. Então, esse período, os prazos ficam suspensos, os processos também. Se você quiser fazer agendamento de perícia técnica, você até pode fazer, porém é bem comum que não aceitem, justamente pelo fato de que os advogados também aproveitam essa época para tirar férias do escritório, férias do trabalho, enfim. Então você tem, nós acabamos de voltar do recesso do fórum, do recesso das férias forenses. E mais, então, lá na vara do trabalho, eles normalmente pensam, vamos começar o ano com peritos novos, vamos limpar a casa daqueles que não estavam nos atendendo perfeitamente, vamos deixar esses peritos, vamos dar cara nova aqui para nossa Justiça do Trabalho. Então, por isso que a gente fez o curso Vivendo de Perícias, iniciamos as aulas ainda no dia 28 de dezembro, já estamos na reta final do curso, formando aí a primeira turma do curso Vivendo de Perícias. Então, tá sendo muito bacana essa interação, esse contato com os alunos, é um contato bem próximo por ser a primeira turma, então eles têm a nossa mentoria também, a minha mentoria, praticamente em tempo integral, quando eles precisam, eu só ajusto uma questão de horários ali para poder atendê-los. Mas eu não tô aqui para falar do curso da Vivendo de Perícias ainda. Então, o que eu quero que vocês entendam? Que aceitar as perícias da justiça gratuita é sim uma grande oportunidade para vocês fazerem o seu nome na vara do trabalho. As perícias gratuitas, elas abrem as portas. Então, é da mesma maneira. Você abre as portas das perícias, você entra, você faz um bom trabalho, você entrega um laudo que seja fiel, exatamente aquilo que é sucinto, né? Respondendo aquilo que o juiz precisa saber. Você é imparcial, você atua naquele processo com louvor, imparcialidade, você atende com cordialidade às partes, seja reclamante, seja reclamada. Existem muitos peritos hoje que eles acabam dando ganho de causa para o reclamante, para eles poderem receber os honorários da reclamada. Então, voltando aos valores dos honorários, o que acontece?
Quando vocês recebem a justiça gratuita, depois, em outras oportunidades, vocês podem receber os honorários onde quem perde a ação é quem paga o teu honorário. E quando a reclamada, ou seja, a empresa perde a ação, raramente ela pede o direito à justiça gratuita. Quando ela não pede o direito à justiça gratuita, você vai receber o valor que você está pedindo no seu laudo. Então, esse valor, pelo menos nos laudos das perícias de insalubridade e periculosidade que eu tenho, que eu já tenho os equipamentos, então quando eu necessito de fazer um aluguel, algo assim, eu cobro algo em torno de 2 salários mínimos vigente. Então, por que vigente? Porque quando a gente vai receber, você sabe que o perito não recebe no ato da perícia, ele demora um prazo para receber e isso vai virando uma carteira. Então lá na frente você vai receber, sei lá, daqui 6 meses, daqui 1 ano, mas quando você parar de fazer perícia, você vai continuar recebendo ali 6 meses, 1 ano. Então não me venha com essa balela de que demora para receber, não, porque vira uma poupança forçada. Ótimo, então aí nem sempre é o reclamante que ganha, nem sempre é o reclamante que perde. E até um tempo antes dessa alteração da reforma, teve muita pausa nos pedidos dos adicionais de insalubridade e periculosidade. E por que eu tô falando isso? Porque mudou. Então, quando houve uma decisão do Supremo anterior à reforma, quando teve a reforma trabalhista, o que aconteceu? Os honorários de sucumbência eram pagos pela parte que perdia a ação, né? Então, isso já chama honorário de sucumbência. Aí os reclamantes ficaram todos receosos de entrar com a ação. Falaram assim, doutor, mas e se eu perder? Se eu perder esse processo? E aí os advogados também tiraram um pouco o pé das perícias. E aí, em outubro do ano passado, o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele achou que não era certo, era inconstitucional, ou seja, ia contra a Constituição, o reclamante ter que pagar honorários de sucumbência. Então voltou a ser como era. Aquela demanda de perícias aumentou, está aumentando, porque isso começou a valer agora, a partir de 2022. Então foi de outubro que ele bateu o martelo nessa questão. Aí logo vieram as férias forenses e agora é a hora de você começar com tudo. Então, se você ainda não começou, você está atrasado, porque o fórum voltou, as varas voltaram ao trabalho no dia 20 de janeiro. Hoje nós já estamos aqui no dia 9 de fevereiro, e se você ainda não correu atrás para fazer o seu cadastro, para fazer entregar os seus documentos na vara, você está atrasado. Está perdendo grandes oportunidades de rentabilizar, fazendo perícia judicial, baixo investimento. Eu digo para você que investimento é o teu conhecimento, tá? No máximo você vai ter que alugar um equipamento, mas isso se paga tranquilamente. Você tem a oportunidade de entrar na vara, de ser essa pessoa reconhecida pelo juiz e aí começar a pegar as perícias onde você recebe o valor do honorário que você pede. Isso pode ser R$4.000, R$3.500 e eu tô falando isso por perícia. Então, é um mercado muito bacana. Eu digo assim, até na justiça gratuita, se você fizer as perícias pela justiça gratuita e você pensar que você vai receber R$800 por perícia, se você já fizer uma perícia por semana, você já vai estar ganhando R$3.200. Um pouquinho a mais. Não no ato, mas vai. Então, gente, se organiza. Você que é CLT, organiza com a sua empresa. O perito dá um prazo de uns 15 dias ainda para agendar a perícia. Então, você vai pagando em horas antes, vai fazendo banco de horas para tudo se dar um jeito, dá-se um jeito. Então, eu quero que você seja um perito da justiça. Eu quero que você receba muitas nomeações. E para isso, vem aqui conosco, nos acompanha nas redes sociais, entra para o nosso grupo, para o nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, vai lá, se inscreve. Toda semana tem vídeo novo, às vezes 2 vezes por semana. E eu quero você comigo. Te vejo lá.